Pessoal, voltamos aí. Aquela horinha sagrada do Instagram, né? Não tem jeito. Ele nos derruba. Esperar o Zé aí pra gente continuar o bate-papo. Tá bacana. Aí, já tá aí o Zé já. Voltamos. Vambora. Zé, pensando de forma estratégica e como gestor da sua carreira, eu vou te dar a minha opinião muito sincera e você me rebate como você preferir. Eu acho que, como gestor de carreira, eu não teria saído do Vasco. Óbvio que eu não sei as suas dores, claro, tá? Eu acho que era um momento que você tinha o principal apoio do processo, que, ao meu ver, atrasado já estava, dor de cabeça é o pacote do Vasco atualmente, infelizmente. Você vendo hoje, 2020, antes da pandemia, obviamente, tal, você enxerga que profissionalmente, não pessoalmente, você já respondeu que estava cansado, mas profissionalmente, teria sido melhor você seguir no Vasco? Então, Eduardo, é uma pergunta que você tem um time aí de diferença, que quando você pensa numa coisa, você tem que se remeter exatamente àquele momento, né? Mas, assim, falando de forma bem reta e bem direta a você, como eu te falei, talvez eu tivesse distribuído mais as funções para que a coisa não ficasse muito pesada para mim, né? Apesar de a gente saber que para ser treinador é realmente um pacote pesadíssimo, né? Uma carga pesada que você tem que levar, talvez tomasse outra decisão. Poderia ter tido um pouco mais de tempo, que, se eu não me engano, a gente tinha uma parada para alguma competição, não sei, foi Bem 2000. lembrado. Isaías, lembra Isaías? Ele vai lembrar, o Basqueiro aqui, vai lá que vai lembrar. Tínhamos uma parada assim, eu lembro que eu comentei isso, falei, pô, Zé, pensando e escrevendo, né? Eu acho que Dá era a pra ter Copa América. esperado? Acho que sim. Não lembro Eu qual era acho a que era a parada. Copa América. Isso, exatamente, Eduardo. Então, assim, poderia ter tomado outra decisão. Mas não me arrependo, porque aquele momento me pareceu certo. Mas hoje, acredito que a famosa experiência, que a gente não compra na farmácia, né? A gente não pede uma dose de experiência, Sim. poderia ter tomado outro tipo de decisão. Zé, teu início de carreira é meteórico. Meteórico. Nada menos que meteórico. Num segmento difícil, complexo, numa profissão que aqui no Brasil tropeça na tropeça nas regras, no jeito de se lidar, é muito confuso a vida de um treinador aqui no Brasil. Vocês são... Aí, só te cortando aí, Claro, claro. o Isaías está falando aí, é verdade, deu uma bobeira. 2018 teve a Copa do Mundo, e não a Copa América, é verdade. É isso, isso. Exatamente. A Obrigado, galera, a Isaías. galera é boa porque ajuda. Eu também não tenho essa memória toda, não. Não, não, é que muita Mas informação. você faz um início de carreira meteórico. Meteórico. E num segmento muito difícil e com dois clubes muito difíceis de se lidar. Um que tinha um anseio enorme por ganhar, podia estar investindo há muito tempo, e o outro um anseio em voltar ao seu devido lugar. Bem, você sai de forma brilhante. O que deu certo, o que deu errado no Botafogo? O seu trabalho no Botafogo, eu sou muito seu fã, para deixar claro, mas não me agradou. Eu achei que não foi legal. Tanto em resultado como em jogabilidade, vamos usar esse termo feio. O que você acha que não foi... O que faltou ao Botafogo para você manter esse ritmo que era alucinante até então? Então, Eduardo, eu concordo com você na segunda metade do trabalho do Botafogo. Eu tenho que concordar que a gente não Claro. conseguiu. A primeira metade é excelente, claro. Perdão, do brasileiro, esqueci, desculpa, claro. Sim, sim, é porque a gente costuma, isso é muito normal de Eu acontecer. esqueci. Não, mas não tem problema, porque é até bom a gente tocar nisso, que é muito comum acontecer isso aqui no Brasil, né? Muito comum. A gente mesmo, eu, enquanto não era nem treinador de profissional, às vezes também cometi esse erro. E você fatiar o trabalho do treinador porque pela aquela última mensagem Eu que foi errei, deixada. esqueci, verdade. É muito normal. Por exemplo, se a gente fosse falar do Carille no Corinthians. Ah, o Carille foi mandado embora. Estou dando um exemplo que me Perfeito, veio na não. cabeça. Exemplo perfeito, perfeito. O Carille teve um trabalho maravilhoso antes no Corinthians, né? Sim. Conquistou 3 campeonatos paulistas, um campeonato brasileiro, enfim. O Botafogo, a gente entrou numa situação bem complicada também. O Botafogo viu 5 ou 6 jogos sem vencer, a gente conseguiu chegar numa posição legal, se não me engano foi em 9º lugar,
e até ali, faltando 2, 3 rodadas, a gente ficou liberando ali a pré-Libertadores também. Mas nós conseguimos, numa reta final de Campeonato Brasileiro, começamos de uma forma difícil, demorou a engrenar o trabalho, nós pleiteamos ali as últimas colocações, ali não chegamos em nenhum momento a entrar na zona de rebaixamento, mas ficamos ali entre 14º e 15º, e depois a gente conseguiu uma sequência muito boa, e conseguimos chegar na Sul-Americana. Quando a gente muda o ano, o Botafogo tinha... além da situação muito parecida com o Vasco na questão dos salários, bem atrasados, 2 meses, salário de imagem, então, muito tempo também atrasado. O que acontece no Botafogo, o Botafogo desmancha um pouco a sua espinha dorsal, né? Saem 3 jogadores do Botafogo que, para mim, fizeram, e eu ainda poderia dizer que fazem falta ao clube hoje. O Igor Rabelo, um zagueiro, que foi para o Atlético Mineiro. Belíssimo zagueiro. O Matheus Fernandes, que foi para o Palmeiras, e o Rodrigo Lindoso, que apesar de todas as críticas, é um jogador que dá muito equilíbrio à equipe. Né? Então a gente perdeu esses 3 jogadores no setor de meio campo e defesa. O Eric tinha que voltar ao Palmeiras, ele só retorna, a gente já está no final do Campeonato Carioca, ele só retorna ao Botafogo depois. E a gente tem que devolver praticamente todos os jogadores emprestados que o Botafogo, quase 50% do elenco do Botafogo eram feitos de jogadores emprestados de outras equipes. Né? E esses jogadores retornam para o seu clube. Moisés, o Brenner, atacante, enfim, outros jogadores importantes também. E a gente tem uma dificuldade. Quando a gente faz a reunião de planejamento do clube, a gente foca em dois campeonatos. A Copa do Brasil, que o Botafogo em 2018 tinha sido eliminado pelo Aparecidense, lá em Aparecida de Goiânia, na primeira rodada. Caiu praticamente uma bomba no clube, porque perdeu muito recurso. Claro. Na Copa Sul-Americana, que nós tínhamos caído com Defensa e Justiça, que era, na época, líder junto com o Racing, lá no Campeonato Argentino. E a gente tem muita dificuldade. A nossa pré-temporada, nesses 4 anos, te posso dizer, nas 3 anos que eu tive a oportunidade de fazer pré-temporada, foi, sem dúvida, a que tivemos mais problemas. O Botafogo se comprometeu em entregar o anexo do Engenhão para fazer a pré-temporada, porque a gente não tinha recurso para sair. Então, nós preparamos todo o anexo para a gente poder trabalhar. Só que a empresa não entrega o anexo para a gente não tem plano B de sair, de tentar fazer uma pré-temporada. Tentamos Pinheiral, tentamos tudo aqui em volta para tentar levar na última hora. Isso já é janeiro, tá? Isso já é janeiro. Eita. E a empresa não acerta com a gente. Então a gente era para se apresentar no dia 2, o nosso primeiro treino no dia 5 de janeiro. Né? Porque fizemos ali dia 2, dia 3 e dia 4, exame médico, exame laboratorial, enfim, teste físico, para tentar passar o tempo e tentar encontrar uma solução. Tá. Quando a gente não encontra, a gente vai para dentro e treina no campo principal, faz a pré-temporada dentro do campo principal. Enfim, que não era o ideal, mas acabamos fazendo lá. E, enfim, perdemos Carly machucado, se apresentou Léo Valência com dificuldades também, ele tinha perdido irmão no Chile, voltou só uma semana depois, esses problemas de saída e chegada de jogador. Tem uma pré-temporada muito conturbada. Começamos a Taça Guanabara muito mal, ficamos muito mal classificados, mas conseguimos o primeiro objetivo, que foi passar na primeira fase da Copa do Brasil. Chegou a Copa Rio, a gente tem apenas uma derrota, que foi contra o Volta Redonda lá, mas a gente empata com o Fluminense e com o Vasco da Gama, o que tira a gente o nosso direito, porque o Flamengo estava na chave oposta e eles ficaram em primeiro. E o Bangu foi a surpresa da competição, como depois revelou Marco Júnior, Jairinho, foi a surpresa. Eles ganham a segunda vaga, a gente fica em terceiro, mesmo a gente só tendo perdido um jogo. Sim. E aí a pressão fica muito grande. A gente passa na segunda fase do campeonato da Copa do Brasil, vai à Argentina, consegue classificar contra o Defensa e Justiça lá, vencemos aqui, vencemos lá. Só que chega a terceira fase da Copa do Brasil, a gente já é eliminado do Campeonato Carioca, não conseguindo chegar em nenhuma das duas fases. E aí essa competição se torna praticamente vida ou morte para a gente, né? Sim. A gente faz um primeiro jogo aqui contra o Juventude, a gente empata o jogo e lá a gente toma um gol
com um jogador a menos, vencemos a partida por 1-0, tivemos o Alex Santana expulso com 30 e poucos minutos do primeiro tempo. O Juventude pressiona muito a gente no segundo tempo, consegue um empate, mais ou menos 30, e aí num contra-ataque, que acabamos numa bola parada lá no ataque, demos o contra-ataque, o Juventude faz a virada, e aí o futebol cobra esse preço. Fica uma pressão muito grande, nós acabamos, o clube acabou optando por fazer a ruptura do trabalho. Zé, super explicado. Aí da Fortaleza e o que aconteceu nesse processo fez você refletir sobre como assumir e quando assumir um processo novo? Porque foi muito feio, na minha opinião, o que fizeram com você lá, muito feio. Eu não encaro isso nem como profissional. E isso leva você a repensar você que eu me refiro à classe, a repensar introduções em clube, entrada, momento, pausa para estudo. É um ensinamento de forma de navalha, na carne, mas é um ensinamento, é o que fica. Não tem a menor dúvida. Certamente o ano 2019 eu tive a possibilidade de trabalhar em 3 clubes grandes, e eu me orgulho de poder trabalhar em 3 clubes desse tamanho, mas eu acredito que fica esses ensinamentos, sim, de você saber o momento, apesar de que, Eduardo, o que eu penso é que, até conversando com um grupo de profissionais, que a gente tem uma sala de estudo aí quase que semanalmente, um dos treinadores mais experientes do grupo, ele fala, todo treinador precisa, ao chegar num clube, além da sua competência, ele precisa da sorte para não sofrer as pressões. Claro, todo mundo sofre. Claro. Tem que ter sorte, tem que dar sorte. Naquelas primeiras 6, 7 partidas, você precisa da sorte. Senão, tudo aquilo que se criou com a tua chegada, ela pode se voltar contra você. E a gente, não só falando de Zé Ricardo, a gente vê vários exemplos por aí. Então, todo dia, isso, é importante. É importante. A gente vive uma cultura totalmente diferente. Eu tive uma viagem agora, antes dessa pandemia, eu tive uma viagem nos primeiros meses, à Europa, né, mais especificamente na Itália. Ficou muito claro que a cultura, por mais que exista a pressão também fora do Brasil, e isso é inegável, todos sofrem pressão, existe uma cultura diferente do que é aqui no Brasil. Então, fica esses ensinamentos, sem dúvida alguma. Zé, falou em cultura, falou na Europa, vou falar do homem da moda. Como é que você vê de fora o trabalho do Jesus? Como líder, como gestor, como tático, como professor. E eu queria fazer um adendo, porque quando ele chega, eu acho que o movimento do Jesus não foi um movimento estudado. Eu vou lá buscar fulano de tal. O Jesus tinha vindo ao Brasil, flertou com o Vasco, flertou com o Atlético Mineiro, e o Flamengo ficou sem técnico. Não me lembro agora quem foi que saiu. Abel. Quem? Abel, isso. O Abel saiu para pegar o Jesus. Acho que, óbvio que as glórias vão apagar o processo. Mas ninguém estudou o Jorge Jesus. Não, é o Jesus. Eu quero aquele cara lá, como o Corinthians fez agora com o técnico. Eu acho que Jesus chega e tem a sorte que você fala, que é importantíssimo, que é aquela classificação que ele faz, a meu ver, uma movimentação completamente esdrúxula de peças, por falta de conhecimento. Ele não tem culpa, mas acho que eu não teria arriscado como ele arriscou. Mas deu certo, classificou da Bacia das Almas e tal, beleza. Como é que você vê o momento que a gente está vivendo, ele como espelho, de como jogar, como vencer, como gerir? Porque o Flamengo hoje é um sucesso absoluto. Olha, Eduardo, eu vejo assim, quando você... Vou tentar fazer uma analogia aqui. Quando você é um nadador, vamos lá, para sair um pouco do futebol. Quando você é um nadador de, vamos lá, mares abertos, a tua primeira tentativa vai ser atravessar o Canal da Mancha? Talvez não. Vai ser tu pegar ali do Arpoador ao Leblon no máximo ali e tentar fazer a sua travessia.
O que eu estou querendo dizer com isso? O Flamengo hoje, ele foi passando estágio por estágio. E hoje ele chega numa condição de poder atravessar o Canal da Mancha com capacidade, com qualidade, com tranquilidade. E, logicamente, que um treinador com a competência que o Jorge Jesus detém, com a experiência de quase 30 anos de carreira, e com toda essa condição para poder atravessar o Canal da Mancha, as coisas tendem a dar certo, né? Então, é um clube que hoje precisa servir de modelo para os outros clubes, e isso é bom que aconteça. Porque você pode ter certeza que o Campeonato Brasileiro esse ano, quando começar, ele vai ter equipes muito melhor preparadas para enfrentar especificamente o Flamengo e para poder buscar uma competitividade maior. Eu acredito que o Flamengo ainda é o amplo favorito para as competições desse ano, principalmente as competições de ponto corrido. Também acho, perfeitamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Na minha visão, ele é um treinador que já demonstrou, antes do Flamengo, a sua capacidade, encontrou um momento, uma equipe e a questão da situação ótima para que ele pudesse. Ultrapassou com uma certa dificuldade aquele início, porque foi tenso. Se eu não me engano, tem uma frase, acho que é do Muricy, se me corrija se eu estiver errado, que a bola não entra por acaso. Não. Eu não sei se é do Muricy essa frase. Com certeza, um dos pilares do Jorge Jesus é todo o seu entorno. Não tem a menor dúvida. Salários altíssimos, altíssima qualidade de atletas, tudo em dia, notícias boas o tempo todo, tudo isso facilita enormemente. Mas não tem dúvida. Não te choca, porque me chocou como foi ganho. Ganhar, então, ganhar, ok. Sim, alguém vai ter que ganhar. Sim. Mas como foi ganho? Sim, a forma contundente como aconteceu, acho que despertou tudo isso, né, para todo mundo. Então o Flamengo passou realmente a ser o clube a ser batido, e porque juntou todos esses momentos, trouxe um cara que soube mexer as peças muito bem. É fundamental a vinda de alguns jogadores, principalmente aqueles jogadores de defesa que conseguiram fazer aquilo que ele quis de uma maneira, pegar aquilo muito rápido, né? Que é aquela linha alta, Sim. Aquela movimentação de jogar sempre pressionando o adversário, às vezes até trazer o adversário um pouquinho aqui atrás para poder trabalhar com jogadores com espaço para jogar fenomenais, né? Muito bons, que são Bruno Henrique e Gabigol, jogadores inteligentíssimos, um dos melhores que eu trabalhei, que é o Everton Ribeiro, tecnicamente, taticamente, inteligentíssimo, jogador altíssimo nível. Então, acho que tudo foi entrando, encaixando, uma torcida que empurra, que coloca o time o tempo todo para atacar, o time o tempo todo ligado na partida. Então, o resultado que eu acho que você diz como que foi rápido, né? Foi meio que instantâneo. Sim. E depois daquelas primeiras 4, 5 partidas que ele teve ali uma certa dificuldade, a coisa andou de forma muito rápida. Zé, o termo tática no Brasil foi traduzido para retranca. O termo tático, o termo organizado, nós temos a leitura no Brasil de trás para frente, sempre. Sempre foi a nossa, sempre, ou pelo menos minimamente depois de 94. As Copas têm por hábito fazerem marcos zeros, né? A Copa de 94 consagrou 3 volantes e assim sucessivamente. Você acha que, sem citar nomes, obviamente, não seria delicado, você acha que ao técnico brasileiro, falo brasileiro sim, porque eu jogo pela Europa, jogo muito mais parecido com o Flamengo do que a gente joga com o Flamengo. Você acha que, para nós, por todo esse clima hostil que o técnico brasileiro tem, essa instabilidade toda, já empurra você a não querer perder? Mas você acha que falta recurso para alguns dos nossos treinadores em saber criar ataque?
Porque ataque, a gente, na minha idade, a gente cansava de ouvir, né? Não, no último terço do campo, nem se usava isso, né? Lá na frente, faz o que quiser, né? Era um termo tradicional. Você acha que a construção do ataque é o calcanhar de Aquiles do treinador brasileiro? Olha, para a gente falar de tática, a gente teria que andar um pouquinho, né? Quer dizer, voltar um pouquinho lá para trás, né? O que eu vou tentar resumir aqui. O que eu penso é que o futebol brasileiro, ele sempre teve soluções muito criativas, né? Muito criativas. E isso não é de hoje. Lá atrás, o que fez o Brasil ganhar as primeiras Copas do Mundo. E pautadas em atletas, né, Zé? Pautadas exatamente, no indivíduo, exatamente. Não no coletivo. E o que a gente pôde perceber é que lá, principalmente lá da Copa de 66 para cá, foi a Copa que o Brasil, tanto fisicamente como taticamente, começou a ter muita dificuldade, né? Na Copa da Inglaterra, o Brasil foi eliminado na primeira fase. O europeu começou a estudar muito como parar o futebol brasileiro, especial brasileiro, mas o futebol sul-americano. Sim. E isso fez com que eles caminhassem na questão tática de forma que eles não só aprendessem a marcar muito bem, sim, tanto que as escolas italianas, alemãs, inglesas são referências na questão da marcação, e, entre outras, mas a partir do momento que eles perceberam que podiam não só marcar, mas também ficar com a bola e se fazer valer pela questão tática, se sobressair a questão técnica, que o sul-americano, em especial o brasileiro, tem de forma muito, muito genuína. Sim. Então, eu acredito que a Europa trouxe para dentro do livro, dentro da faculdade, da academia de futebol, perfeito. Academia de futebol, a parte teórica, e fez isso há muito tempo atrás. E, logicamente, que foi sendo desenvolvida a questão cognitiva do atleta através de jogos, mini-jogos, enfim, jogos com intencionalidade. E isso foi fazendo os treinadores europeus tendo uma maior, vamos dizer assim, um maior desenvolvimento. Maior desenvolvimento. Tá. Eu acredito muito nos treinadores brasileiros. Eu que vivi muito tempo na base, e também, agora, esse tempo no profissional, estou tendo contato lá no curso da CBF, que acabei esse ano, tive contato com grande parte dos grandes treinadores. Eu não tenho menor dúvida que temos profissionais capacitadíssimos. A base nossa é muito forte a nível de treinadores. Sim. O que eu acho que a gente precisa realmente achar um encaixe, mostrar que o compromisso do atleta ele precisa ser 100%, porque se tem uma coisa que me intriga é um jogador que a gente fala tanto, que a gente tenta mostrar tanto o quanto a dimensão tática é importante para o jogo, porque a partir da dimensão tática você faz o desequilíbrio técnico acontecer, e aí depois eu vou falar um pouquinho do ataque, que você já pontuou um pouquinho mais. Uhum. E aí essa dimensão tática ela precisa ser mais compromissada, entendeu? O jogador vai para fora e fala que aprendeu a jogar lá fora. O jogador vai lá para fora e fala que ali que aprendeu a marcar. E eu tenho certeza que ele recebeu os estímulos aqui. Só que lá ele se compromete mais. Ok. Se compromete mais. Acredito em você, perfeitamente. Os nossos grandes talentos, eles continuam surgindo aí e continuam aqueles grandes talentos, os maiores principalmente, sendo exportados e sendo protagonistas nas suas equipes também lá. Não vai como vai antigamente, é porque todo o universo, todos os países estão produzindo jogadores. Né? E muitas das vezes uma grande equipe da Europa prefere levar um jogador de um outro país europeu, porque a questão da adaptação ela também conta. Né? Isso ocorre desde 2005, né, Zé? Que o mercado europeu abre e você consegue ter um time que joga na Itália 100% alemão e vice-versa. E é óbvio que toda a maturação do atleta, da troca de continente, da troca de cultura, da troca de língua, ela requer um tempo, né? E podendo não ter esse tempo, automaticamente é melhor. E outro ponto, só para você continuar, te interromper, perdão, o que eu penso é o seguinte: o jogador brasileiro,
era produzido numa escala maior, porque hoje, nós somos do tempo de 3 canais de televisão, né? E nenhum videogame, sem internet. Hoje a criança tinha sonho. O pai milionário, rico, pobre ou muito pobre, era de jogar bola. Hoje, a criança, uma boa parte delas, né, não tem esse ímpeto, porque tem 1 milhão de canais no YouTube, 1 milhão de canais na televisão, celulares que são computadores que nos aproximam dessa forma como a gente está aqui. Eu acho que a nossa quantidade de mão de obra também diminuiu. E isso foi um facilitador dos nossos concorrentes. Enxergo assim, mas vai lá. Não, Eduardo, não tenho que tirar e nem colocar aí na tua explanação. É isso mesmo. Hoje a gente não tem, é só tu olhar pela janela do teu prédio e você, se olhar num raio de 5 km, tu não vai ver um campo de pelada. E exato, a pelada tinha em qualquer lugar, né, cara? Então isso aí é muito complicado. Por isso que eu acho que a gente tem que investir cada vez mais em desenvolvimento, porque tem crescimento, maturação e desenvolvimento. O crescimento está relacionado na divisão celular, a maturação na parte biológica, e o desenvolvimento é aquilo que o atleta recebe de informação para que ele possa prospectar um jogador. Então a gente está investindo. Eu acredito que os atletas, apesar de não ter tanta quantidade que nós tínhamos antigamente, os atletas aí com gerações que estão chegando aí, ou chegaram a 1 ano, 2 anos no profissional, os atletas que vão chegar melhor preparados na questão do futebol atual, né? E sem dúvida nenhuma que a gente precisa continuar investindo em capacitação dos nossos profissionais, porque essa é a saída, para a gente oferecer um melhor desenvolvimento, um processo de desenvolvimento melhor nos nossos atletas, e aí sim a gente, sem perder as características do futebol brasileiro, que eu acho fundamental, para que a gente possa ter um atleta interagindo de forma mais equilibrada com o futebol atual. E o próprio Flamengo, já que a gente citou aqui, o próprio Flamengo provou isso para a gente, que a gente pode ter uma excelente equipe aqui, se ela for bem trabalhada, se ela tiver bons profissionais, se ela tiver boa estrutura, se for oferecida para ela uma condição. O que tu não pode é querer começar um projeto agora sem saber, ou melhor, querendo que amanhã você já dê resultado. O Flamengo começa a sua recuperação lá em 2012, ainda com a Patrícia Mourinho. Ele começa a investir na base do clube, estava com um problemaço na profissional, mas ela começa a investir na base do clube. E a base do clube em 2012 ela começa a dar bastante retorno. E aí, quando o Bandeira de Melo vai para a sua primeira gestão, é que ele consegue sanear parte das dívidas e as coisas vão acontecer. Então, a gente está falando aí de pelo menos 8, 7, 6 anos aí de bons trabalhos, de estrutura e principalmente você não querer dar um passo maior porque alguma coisa mudou no teu planejamento. Lógico, replanejar faz parte de qualquer estrutura. Mas você tem uma espinha central, você tem ali o foco de que você vai fazer, que se você sair dali, você pode não conseguir a longo prazo. Então, com toda a pressão, por isso que eu dou muito crédito ao presidente do Flamengo anterior, o Eduardo Bandeira de Melo, e logicamente... É o presidente da história do Flamengo, claro. Porque ele não saiu do seu... Era aquilo ali. Então, tinha muitas pessoas ali ao lado dele, a gente fez parte daquele processo e pôde observar que ele se mantinha naquela linha. E isso é muito importante para uma equipe de futebol. E já entrando na questão do ataque, que você colocou no final da tua pergunta, sim, eu acho que é claro que construir é muito mais difícil do que você destruir, né? Por isso eu sou contra dar para zagueiro o melhor do mundo, nunca. E você não vai ver, né? Você não vai ver. Quem são os dois gênios do futebol hoje? Messi e Cristiano Ronaldo. Nós temos excelentes jogadores, uma eternidade de bons jogadores, mas extraterrestre no futebol, para mim só tem dois, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo. E são dois atacantes, não é à toa. Mas, enfim, o processo de você construir uma equipe ela é muito complicado. E, logicamente, que boa parte dos treinadores tem essa característica de começar de trás para frente. Eu vejo o futebol de uma forma muito integral. Você não precisa trabalhar apenas a parte defensiva. Quando você está trabalhando a parte defensiva, você está trabalhando a sua parte ofensiva. Se você fizer, por exemplo, um jogo de 10 contra 8.
Você não precisa deixar de trabalhar a sua parte defensiva e dando estímulo para a sua parte ofensiva. E eu só quero discordar um pouquinho de você também, porque às vezes um ponto comum das avaliações. Hoje, por um acaso, você falando da Copa de 94, hoje foi reprisado a final da Copa de 94. Cara, o Brasil teve os 120 minutos, no meu modo de ver, mais de 100 superior à Itália, mais posse de bola. Era uma equipe até moderna para a nossa equipe de hoje. O terceiro volante que você fala, que era o Mazzi, ele compunha o lado direito. Né? Por exemplo, a França venceu o último Mundial com o Matuidi do lado esquerdo. Não. Isso eu falar, a França, por exemplo, pelo tiro curto, e eu tenho muito isso enraizado, que eu não dou esse valor tão grande à Copa do Mundo para criar heróis e bandidos. Sim. Porque Perfeito. você não pode avaliar a carreira de ninguém somente por 20 dias. Perfeito. Temos exemplos esdrúxulos para o bem e para o mal, né? Perfeito. O que aconteceu? A França começa o último Mundial com o Tolisso do lado esquerdo, que é um meio atacante. Sim. E aí ele tem Kanté e Pogba, Griezmann à frente, do lado direito o Mbappé e na frente Giroud. Hernandez, Umtiti, Varane e Pavard. Isso. Então, a equipe não anda bem contra a Austrália, não me lembro a segunda partida. Ele tira. A França faz um jogo de garbo e elegância que é contra a Argentina. Exato. O que ele faz? Compõe a Copa. O Deschamps tira o Tolisso, coloca um pouquinho mais de força na marcação, que era o Matuidi, libera pra caramba o Mbappé. O Mbappé só vem até o meio aqui. Sim. Enfim, o mais simples 4-2-3-1 do mundo. E ela consegue vencer a competição de forma... Eu acho que ela termina a competição sem dúvidas, foi merecedora. Você não jogou o melhor futebol, que talvez possa ser a Bélgica, mas foi a melhor, foi merecedora. E o Brasil de 94 tem o Mazinho, muitas das vezes pelo lado direito, fazendo esse papel. Porque a troca, na verdade, é a troca do Mazinho pelo Raí, né? Porque o Raí... Sim. O Mazinho talvez fosse um atleta mais completo, mais moderno, um atleta de uma composição maior dentro do campo. O Raí tinha uma composição menor, né? O Raí era um cara mais para frente, tinha dificuldade na retomada da parte defensiva. Aí você tinha um time melhor. Aí você tinha umzinho que equilibrava também, o Bebeto Romário Iluminados. Sim. E aí o que eu posso te dizer? É que muitas das vezes as soluções você vai encontrando ali no decorrer da tua preparação. Mas certamente você, dentro do sistema de jogo, você trabalhar a parte ofensiva, ela requer mais tempo, mais intimidade entre os jogadores. Às vezes você dá liga ao jogador, né? A relação entre o jogador é importantíssimo. Às vezes dá mais rápido, às vezes não. Então é um detalhe realmente que o futebol é muito complexo por vários detalhes, né? Então muitas das vezes você tem dificuldade. E a partir dali você trabalhar não só criar espaço, ocupar os espaços e romper espaços. São as três dimensões do ataque que eu acho que são importantíssimas. Criar o espaço, ocupar esse espaço e romper os espaços. É isso que a gente tem visto bastante, é onde eu trabalho muito as nossas interações ofensivas. Um rapaz passou aqui e lembrou que o nosso time do Vasco, falei nosso porque eu sou vascaíno, repetindo, era um time extremamente organizado, até na final que a gente perde para o Botafogo, numa expulsão que faz você ter que se reinventar com 10 quase o jogo todo. Um calor desumano e uma eventualidade que o Wagner tenta dar um tapa no fundo, a bola resvala nele, cria uma lateral que vira o gol do Botafogo. Coisas do futebol. Zé, hoje a gente vive um futebol extremamente compactado, onde as nomenclaturas estão sendo mudadas, de volantes, todos viram meias, todos se ajudam o tempo todo. Olha o Pedrinho aí. Manda um abraço aí. Você não é no futsal, né, que ele falou? Jogou? Foi. Craque também. A gente vive hoje um futebol de adquirir espaço, acho que é a melhor frase. E o Guardiola falou uma frase muito feliz, que quando ele assume o primeiro time dele, que o campo era meio ruim, que ele treinava, e ele falava assim, da onde eu vou tirar espaço aqui? Que vai passando os dias
ele vai achando soluções para a criação de espaços, que eu acho que hoje é a linha mestra do futebol, é achar espaço. A gente está cada vez de forma mais achatada entre a última e a primeira linha, e a gente joga por obtenção de espaço, raciocínio rápido, com bolas mais velozes, com campos mais velozes, com campos menores. Uma pergunta antipopular, mas eu vou opinar primeiro. Hoje é mais difícil jogar futebol que antigamente? Na minha opinião, sim. Sem dúvida. O futebol evoluiu em todos os aspectos. Todos. Apesar da gente sempre falar do futebol de forma integral, nessa pergunta acho que vale o detalhe da gente poder desmembrar. Quando você evolui como o futebol evoluiu, todos os esportes, na questão física, sim, você faz com que os atletas ocupem e percorram mais distâncias. Hoje a média, vamos lá, 10, 11 quilômetros de um atleta, que não é nem o mais importante, na minha opinião. sim. Mas dentro desses 10, 11 quilômetros que um atleta percorre, tem atletas que percorrem muito mais, Sim. tem outros que menos. Está batendo 13, 14 alguns. Exato, exato. Mas o mais importante é que dentro dessa quilometragem de volume, tem atletas correndo quase 2.000 quilômetros, ou seja, 2.000 metros, acima de 16 quilômetros por hora, que a gente já começa a avaliar como velocidade. Exatamente. Então o jogo realmente encurtou os espaços, ainda mais nas questões táticas, não só a física, de você fazer a equipe andar um pouco mais próxima, bem mais próxima, marcação linha alta ou marcação linha baixa. Isso faz com que realmente os espaços estão lá, como diz o próprio Guardiola, estão lá. Você tem que ocupar aqueles espaços lá. Eles estão lá. Mas as equipes estão muito melhor preparadas. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida nenhuma que o jogo está sendo cada vez mais disputado. Existe, né, um treinador alemão, Felix Magath, que ele fez muito sucesso dirigindo o Werder Bremen. Ele falava, antigamente, ele tinha bons jogadores, boa parte dos melhores jogadores jogavam com ele na Alemanha, ele falava que tática era para as equipes fracas, porque as equipes fortes tinham os melhores jogadores. E certamente, isso ele falou num livro que eu li, eu não lembro nem de quem, há um bom tempo, e certamente hoje ele não tem essa opinião. E ele provou isso que nessa competição a equipe dele acabou não conseguindo ser campeã. Foi surpreendida por muitas equipes. E o futebol alemão daquela época já começou a mudar muito. Então, assim, eu acho que a tática no jogo ela é a dimensão principal do jogo. Ela é o núcleo de... Se você tivesse uma usina, é o núcleo da usina lá, onde é o enriquecimento do urânio da tua usina. E ali você precisa criar as oportunidades, criar as estratégias. Olha o Jair porque... Um abraço. Um grande abraço para o Jair aí. E o jogo precisa ser, às vezes, precisa de uma estratégia diferente. Então, uma equipe que tem uma forma de jogar, uma variação de uma forma de jogar. Quer ver uma equipe que hoje eu acho ultra moderna, é a equipe do RB Brasil Leipzig. Desculpa, RB Leipzig. Né? Sim. Que está disputando a Champions. De ver jogar. O Ajax então, também é marinha. Exato, ele tem 2, 3 formas de jogar diferentes. Muitas das vezes com 2 atacantes, com 3 atacantes, às vezes com uma saída de 3, às vezes com a saída de 4. Ele tem 2, 3 maneiras e as estratégias do jogo dele também mudam muito de acordo com o adversário. Né? Ele tem a matriz do jogo dele, que é marcar alto e tal, mas as estratégias de confrontos setoriais, de embates individuais, sim, são estratégias que vão variar de jogo para jogo. Então, eu acho que o jogo tem cada vez mais evoluído nesse sentido, e por isso que a gente tem visto campeonatos muito disputados na Europa, equipes que eram só coadjuvantes até pouco tempo atrás, fazendo belos campeonatos, por exemplo, como o Leganés na Espanha, Atalanta na Itália, enfim, tem outros exemplos aí. E Mönchengladbach na Alemanha, são equipes que vêm buscando aí também lugares cada vez mais altos, porque tem boas estratégias, boas maneiras de jogar. Zé, como você está falando aqui, nota-se, de cara, eu já tinha essa informação por ver você trabalhar.
que você vê futebol o tempo todo, do mundo inteiro. Você citou times que eu tenho certeza que a maioria não vê como joga, não tem conhecimento. Como é que está a tua preparação para voltar ao mercado? O que você está pensando em relação a isso? E se já pintaram o convite, como é que você está hoje para a volta desse mercado selvagem brasileiro? Então, Eduardo, no final do ano passado eu decidi que esses primeiros 3, 4 meses eu ia optar, eu já tinha a ideia de viajar para poder fazer umas observações em loco, e logicamente na Europa. Tive alguns convites antes de viajar, mas eu já tinha me compromissado com as pessoas que me cederam espaço lá, e eu optei por ficar nessa condição e me preparar para um segundo semestre, ou seja, num Campeonato Brasileiro. Sim. Não tinha ainda nada oficial, uma sondagem ou outra, mas nenhum convite feito. E depois dessa pandemia parou realmente tudo. Eu tenho um sonho de trabalhar fora do país, isso aí eu quero poder ter a oportunidade de viver isso. Acho que como para minha família e para minha profissão vai ser muito enriquecedor. Claro. Acredito que quando passar toda essa pandemia aí, a gente vai ter uma noção melhor do que pode acontecer. Enquanto isso, dando apoio aqui à família também. Meu filho estuda online, a gente tem que ajudar um pouquinho também, volta para aquele tempo de que a gente era professor, tento manter uma rotina, fazer uma atividade física mesmo que restrita aqui em casa. Sim. Mas dando apoio para o meu filho, fazendo alguns trabalhos domésticos também, minha mulher me botou de castigo aí, não tem jeito, e logicamente que estudando, assistindo algumas lives que eu acho interessante, alguns assuntos que me chamam a atenção. Sim. E estudando, recebendo muito material dos grupos que eu participo, o pessoal bota muito material, alguns me interessam mais ou menos, estou lendo alguns livros também. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Eu começo um livro, daqui a pouco estou lendo outro, aí eu misturo um livro no outro, eu tenho que parar e ler um livro só, mas às vezes me interessa por outro assunto. Etapa por etapa. E, enfim, tentando se manter assim, porque não é fácil, né? Acho que está sendo um pouquinho complicado para todo mundo, a angústia, a ansiedade vai batendo, e logicamente que com essas, se você mantiver um ritmo e tiver um padrão, aí, uma agenda durante o dia, isso facilita um pouquinho. Melhor. É isso que eu estou tentando fazer. Zé, primeiro de tudo, uma aula, né, para todos nós aqui. Já tinha certeza que ia ser assim. Algumas considerações finais minhas e depois você fica à vontade de fazer também. Primeiro, que você volte ao Vasco, quanto antes. Queria muito ter você no Vasco novamente. Segundo de tudo, te agradecer pelo carinho, pelo respeito, pela generosidade, né? A gente está aqui há 1h30 falando para muita gente, e isso é muito bacana. E esse material fica salvo no meu YouTube. Depois posso te disponibilizar também, como você quiser. Te agradecer pelo carinho, te desejar sorte no próximo passo. Espero que seja um clube que te dê toda a oportunidade e que te dê alicerce para que você desenvolva o máximo da sua potência, que quem te conhece, como uma galera entrou aqui, te mandou abraço, foram os atletas, como ser humano e como profissional. Te agradecer pela oportunidade, desejar sorte e me colocar à disposição sempre que precisar. Obrigado, Eduardo. Eu acho que o Vasco está em boas mãos. Conheço o Ramon, conheço o Júnior Lopes, o professor Antônio Lopes eu não conheço pessoalmente, mas o seu currículo diz por si só. O momento que o Vasco passa, eu acho que não poderia ter sido a melhor escolha por ser um ex-atleta, né, um ídolo do clube, um profissional que já está lá, conhece seu elenco. Sim. Pelo que a gente lê, que a gente escuta, o grupo gosta muito também do Ramon. O professor Júnior Lopes é uma pessoa extremamente competente, o professor Antônio Lopes também não deixa dúvida. A torcida do Vasco é uma torcida que abraça a equipe. Eu tenho momentos inesquecíveis da torcida naqueles 10 meses que vivi ali. Sim. E logicamente que se um dia eu fizer por merecer voltar ao clube, vai ser uma honra. Mas eu vou estar na torcida enquanto isso, para que o Vasco alcance suas glórias, volte ao seu tempo áureo de conquistas, porque um clube gigante como é o Vasco necessita disso. E tem um patrimônio muito legal, não só um patrimônio físico, mas um patrimônio
Histórico. que envolve histórico, né? Desde a sua fundação. Então, vai dar tudo certo aí. E te agradecer aí a você, as pessoas que entraram, algumas eu consegui acompanhar, pessoas que eu tive convívio, principalmente na época do futsal, e certamente eu sei do carinho deles por mim, a recíproca é verdadeira, e desejar a todos muito sucesso, principalmente muita saúde nesses momentos aí que nós estamos passando. Para passar por isso. Que a gente encontre as nossas agendas durante esse tempo, para que a gente possa passar melhor. Sim. E desejar a todos aí muita luz, felicidades, porque a gente está nesse mundo aí de passagem, é super importante que a gente deixe alguma coisa, se não para o mundo, mas principalmente para as pessoas que vivem ao nosso lado aí. Tá legal? Zé, obrigado. Pessoal, obrigado. Forte abraço. Um abraço à família. Até logo, Zé. Obrigado. Tchau, Edu. Abraço. Valeu, valeu.